Bom dia, meus amigos, bom dia, colegas profissionais da contabilidade de Manaus e do interior do Amazonas que estão conectados hoje no canal Contábil, hoje com o Dr. Fábio Rodrigues, que já esteve ontem fazendo uma palestra presencial, falar sobre as mudanças na área trabalhista, muito importante para nós profissionais da contabilidade. Então, a gente vê que tem acontecido muitas mudanças, né? Esse governo que está aí é um governo reformador, então todos os dias há uma nova mudança, uma nova medida provisória, sempre mais alguma coisa que a gente precisa estar atualizado e estar estudando sempre, né? Então o CRC, com todo esse cuidado, vem buscando os melhores profissionais para trazer as novidades que estão acontecendo através dessas reformas do governo. Já tivemos a da Previdência, já tivemos a reforma trabalhista, provavelmente teremos a reforma tributária, lei de liberdade econômica, então muita coisa está acontecendo. Então, se eu puder deixar uma recomendação a todos vocês, que se requalifiquem e busquem estudar todos os dias, porque senão a gente vai ficar para trás, porque o governo que está aí realmente ele vai impor várias mudanças durante o decorrer, enquanto durar esse governo, né? Então, eu já, sem mais delongas, já passo a palavra para o Dr. Fábio para fazer suas considerações iniciais e também já iniciar a nossa palestra propriamente dita. Fábio. Presidente Manuel, bom dia para o senhor. Muito obrigado ao CRC do Amazonas, obrigado pelo convite, pela confiança novamente profissional, né, de estar aqui numa entidade tão relevante para o Estado, para a região, para o país, né, tão representativa, né? Até sou de São Paulo e até comento que viajando aí por várias regiões do país, sempre me chama a atenção o excelente trabalho que é feito aí pela atual diretoria e pelas que antecederam também do CRC do Amazonas, e a preocupação de levar, né, o conteúdo não apenas para a capital, mas para os locais mais distantes da capital, né? Em outros estados já há esse problema, no Amazonas é agravado, né, pela questão de deslocamento, pela dificuldade. Então essa iniciativa ela é sensacional, de modo que fico muito feliz, realmente, muito lisonjeado pelo convite. Também parabenizo aí ao Central de Mídias, da SEDUC, pela excelente instalação, pelo equipamento, pela equipe que nos dá o apoio aqui, é muito bacana poder entregar um trabalho sendo tão bem atendido, tão bem apoiado, né? Eu acho que isso aí enaltece o nosso trabalho, a preocupação realmente tanto com o prestador, com o convidado, como também com os nossos telespectadores, vamos assim dizer, né? Então, meus amigos, meu nome é Fábio João Rodrigues, eu sou advogado, já estou há alguns anos aqui comparecendo, né, em convites pelo CRC, enfrentando questões trabalhistas, previdenciárias e obrigações acessórias, com destaque ao E-Social, e estamos aqui, né, para mais um encontro para tratar das questões atuais da legislação e os seus impactos na administração de pessoal e nas rotinas trabalhistas. Para o meu desespero, né, a gente acabou desenhando o encontro com essa temática de questões atuais, e é natural que vocês imaginem, né, que para chegarmos neste momento, preparado material didático, preparada toda uma pesquisa, montado material de apoio, né, que a gente usa para transmissão e também para o treinamento presencial que acontece em Manaus, isso foi ontem, e de repente a preparação e envio do conteúdo foi feito na semana passada, quando então nós deparamos com uma semana recheada de novidades que não poderiam deixar de ser comentadas, né? O presidente Manuel muito bem apontou uma medida provisória aí que saiu, que é 905. Ela não apenas trata do emprego verde e amarelo, que é um novo contrato para jovens de 18 a 29 anos de idade, em seu primeiro emprego, mas a verdade é que essa é a medida provisória 905 de 2009, ela foi publicada ontem no Diário Oficial da União e é realmente relevantíssimo a gente acompanhá-la, porque ela trouxe uma enxurrada de alterações à CLT. Tranquilamente ela poderia ser chamada de mais uma mini reforma trabalhista, mas uma mini reforma com letras maiúsculas, tá? Porque ela vai
tanto implementa um novo contrato de trabalho, como também trata de diversos ajustes na legislação trabalhista, mexeu nas regras de repouso semanal remunerado, sobretudo na parte de folgas dominicais, mexeu inclusive nos índices de correção de débitos trabalhistas, que até então a gente usava TR mais juros de 1% ao mês, né, 12% ao ano para correção de débitos trabalhistas, e agora ficaremos com IPCA mais juros de poupança, né, uma alteração abrupta, uma redução enorme para os empresários que se encontram em situação de passivo trabalhista, vai reduzir bastante a correção dos débitos. Enfim, e uma porção grande aí de novidades, por exemplo, a extinção da contribuição social de 10% que era cobrada na multa rescisória do Fundo de Garantia. A partir de janeiro de 2020, ela foi extinta, não será mais aplicada. Também temos aí o fim, a extinção do acidente de trajeto como equiparado ao acidente de trabalho para fins de benefício previdenciário. Isso é um impacto absurdo para as empresas, né? No sentido de que se o empregado no trajeto sofresse um acidente que rendesse para ele um afastamento maior do que 15 dias, ele receberia o benefício B91, que é o auxílio doença acidentário, que garante direito à estabilidade de 1 ano após a alta previdenciária, além dos depósitos do FGTS por todo o período do afastamento. E agora, já que o de trajeto não é mais considerado como acidente de trabalho, ele entra como auxílio doença normal, previdenciário, espécie B31, na Previdência, e não garante mais nem estabilidade para o acidentado, quando dá sua alta, e também não tem mais o depósito do fundo de garantia durante o afastamento. Bom, senhores, esta foi apenas as boas-vindas ao nosso bate-papo, né? Imaginem só a quantidade de novidade que nós temos, mas precisamos cumprir com o nosso conteúdo programático, e aí ao final, de repente, podemos comentar um pouquinho do que veio aí nas novidades, tá? Além dos comentários já tecidos neste momento. O primeiro ponto que eu quis alertar, que nós desenhamos para o encontro, foi falar um pouquinho das diferentes formas de contratação que hoje o empresário tem a seu dispor. Na verdade, o presidente Manuel comentou que o atual governo, ele realmente é um governo reformador. Não, imagina, longe de mim entrar em questões aqui político-partidárias, né? E procurarei não dar nenhuma opinião, não manifestarei as minhas visões pessoais, tampouco entrarei em emissão de juízo de valor. Eu apenas vou comentar os temas técnicos tais como vieram, né, aprovados na legislação. Goste ou não goste do atual governo, incontestável realmente a gente reconhecer que muito a gente ouvia demais, né? Eu estou na área trabalhista aí, atuando em departamento pessoal e RH desde o ano de 94, mais voltado desde a minha formação em direito, na área jurídica. Me formei em 2003, então já se foram aí 16 anos de formação jurídica, sempre na área trabalhista e previdenciária. Tenho livros publicados aí, e a gente, acompanhando esse meio, percebe que muito a sociedade comentava que a legislação era enrijecida, que a legislação não reconhecia as diferenças de segmentos, de portes, de regiões, e me parece que com essa série de alterações promovidas na CLT e legislação esparsa, hoje é incontestável, né, que realmente você tem um campo farto para escolher as melhores diretrizes. Não me agrada, muitas vezes, alguns preferem atribuir a responsabilidade ao governo, ao legislativo, de que a legislação está tirando direitos ou que a legislação está propiciando ao empregador aumentar a sonegação e a fraude trabalhista. Penso que aquele que sonega e frauda, a última coisa que ele olha é a legislação. Para uma empresa que vai trabalhar com empregados sem registro, pouco importa o que diz a CLT, e isso pouco importou no decorrer da história. Né? O empresário que vai fraudar a contabilidade, ele não está se importando com as normas com os pronunciamentos do CPC, ou com as normas contábeis, ou com as diretrizes que são dadas aí pelas autoridades. Então, eu quero dizer para você que a conduta humana, ela está longe da questão de ser norteada a decisão arbitrária de uma pessoa ao que realmente diz a legislação, porque aquele que quer fazer errado sempre fará errado e ele estará à margem da legislação.
O que quer fazer corretamente, é este o meu foco. Eu penso que a atual legislação permite que ele realmente monte uma estratégia. E por falar em estratégia, né, estamos aqui neste maravilhoso encontro com profissionais da contabilidade. Sempre, acho que em outros encontros que vocês já fizeram, essa afirmação já foi dita, e eu acho que ela pode ser tranquilamente agora ratificada. Que a afirmação consiste em dizer que, cada vez mais, ao profissional da contabilidade, da administração, da gestão, tentar trabalhar menos o braçal e mais o estratégico. Então, por exemplo, a gente às vezes reclama sobre honorários contábeis que o cliente não reconhece, é difícil negociar serviços contábeis, mas também a gente pode começar a entregar para o cliente algo, uma solução, um produto ou serviço diferenciado que a gente possa mostrar o valor agregado e fazer com que o seu trabalho também seja valorizado, tá? Seja valorizado. Então, neste aspecto, por exemplo, a gente ofertar o trabalho de digitação de dados para lançamento contábil, para lançamento fiscal e departamento pessoal, talvez não brilhe aos olhos do cliente, mas você oferecer uma estratégia de save, né, para reduzir os encargos, os custos empresariais, montando uma estratégia de contratos de mão de obra, tributária, gestão tributária e outros grandes pontos que a gente pode levar um empresário a aumentar a sua performance financeira sem estar à margem da legislação. Eu acho que é isso, né, trabalhar com a inteligência contábil, fiscal, tributária, trabalhista, é o que realmente deve ser aí o futuro da contabilidade, se vocês querem realmente inovar neste mundo aí que tanto requer de nós. Aquele profissional voltado só para preocupado com a contabilidade, em fazer as demonstrações contábeis, muito provavelmente terá muita dificuldade no futuro, não muito distante. Então, quanto mais especialidades você tiver, melhor para a manutenção da sua carreira, da sua ascensão no mercado, porque são os profissionais que têm múltiplos conhecimentos que vão se destacar, porque passará a ser muito mais assessoria do que propriamente dita o trabalho repetitivo, aquele trabalho metódico que a gente fazia de lançamento de notas, enfim, lançamentos contábeis, né? E quanto às reformas, né, Fábio, a gente tem verificado realmente, sem aqui puxar bandeira para partido nenhum, que a gente não está aqui para isso, mas realmente o governo vem mostrando que com essas reformas ele quer que sejam gerados mais empregos, né? Porque nós tínhamos a carga tributária trabalhista, ela é pesadíssima. Um funcionário geralmente se custa 1.000, o salário é 1.000, a gente vai pagar praticamente R$2.000 para manter aquele funcionário. Então, o governo está visando isso, a melhora do ambiente de negócios, um ambiente mais favorável para que se gere mais empregos e possa diminuir a carga tão pesada, porque queira ou não queira, há quem não goste, mas a justiça trabalhista, né, a legislação trabalhista, ela é muito paternalista, sempre muito voltada para o empregado, né, para proteger os direitos do empregado, mas só que os empregados passaram só ter direitos, os empresários tinham que arcar com todos os custos, não é isso, Flávio? Exatamente, muito bem comentado, né? Esse destaque é muito importante para vocês, porque a gente hoje, é o que eu digo, né? Se a empresa quer fraudar, não é a legislação que vai te incitar à fraude, a pessoa já vai estar à margem da lei. Então, com uma legislação hoje reformada, você tem hoje um caminho vasto para pensar no que é melhor para o seu segmento, para a sua empresa, né? E isso eu acho que acaba trazendo um amadurecimento natural para as relações de trabalho. O empregado também começa a enxergar de uma forma diferente, né? De que só buscar a justiça quando realmente precisar, quando houver realmente a fraude, né? E evitando leads que mais vem para conturbar, mais vem para tirar a estratégia de uma empresa crescer. E é isso, né? Não adianta a gente, não adianta querer pesar, né? A gente ter muitos direitos garantidos e pouca margem de crescimento econômico, porque aí não tem emprego, né? Então, tem que ter empresas fortes, uma economia forte para gerar emprego. E esses empregos aí serem revestidos dos seus direitos, né? Então, só pensar em direitos vai levar naturalmente à margem da legislação, né? O empresário não vai conseguir mesmo arcar com tantas garantias se não tiver uma economia, se não tiver um desempenho realmente eficaz. Neste aspecto, né, o nosso primeiro ponto de partida, então, ficaria como
discutir hoje formas de contratação. Eu acabei aí elencando, né, hoje, além dos contratos padrão de CLT, e aí vem a CLT diz que o artigo, por exemplo, o artigo 442 e 443 da CLT, eles regulamentam que o contrato de trabalho, ele pode ser tácito, expresso, verbal ou escrito, por tempo determinado ou indeterminado, ou ainda pode ser o contrato intermitente, né, que é uma das novidades que vieram com a reforma trabalhista. Então, a gente tem aí, geralmente, as empresas contratam um empregado submetendo inicialmente a uma experiência e depois se transforma em prazo indeterminado, com aquela jornada clássica padrão de 8 horas. Curioso que eu percebo muitas vezes em auditorias que realizo, é que, ao mesmo tempo que nós temos aí cerca de 12 milhões e meio de desempregados, né, no país, muitas empresas ainda mantêm uma folha de pagamento recheada de horas extras. Ou seja, me parece que tem trabalho, só que quem está arcando com esse trabalho é a equipe que ficou um pouco mais enxuta para executá-la. Então, neste momento de retomada de crescimento, né, a gente pode tentar trazer à tona contratos que já tínhamos na CLT e eram pouquíssimos utilizados. Por exemplo, o contrato a tempo parcial, previsto no artigo 58A da CLT, que ele já existia desde o governo FHC, e agora ele foi alterado, né, pela Lei 13.467 de 2017, que é a reforma trabalhista. Com esta nova redação do artigo 58A da CLT, então nós temos o contrato a tempo parcial, que decorre aí do contrato conhecido fora do país, que é o part-time contract, né, o part-time job, que é aquele contrato com até 26 horas semanais, permitindo até 6 horas suplementares, ou contrato de até 30 horas semanais, sem possibilidade de extensão da jornada, não vai ter hora extra no caso. E isso é interessante, se você tem uma equipe lá com empregados atuando 8 horas por dia, se perceber um crescimento, ao invés de submeter o pessoal a horas extraordinárias, que encareceria a folha de pagamento, de repente é importante a gente aumentar a equipe com empregados a tempo parcial, que o salário é pago proporcional. Se for uma jornada de até 4 horas por dia, não tem nem intervalo para repouso e alimentação. Se não tem intervalo, naturalmente não se estenderia o benefício de vale-refeição, eventualmente concedido para outros empregados. Então hoje nós temos aí... Sim, por gentileza. Se uma pessoa hoje está com um contrato de trabalho de 8 horas, ela pode fazer essa alteração para esse trabalho por tempo parcial, por exemplo, para 4, 36 horas semanais? Pode ser feito? Regra geral, né, essas iniciativas partem da própria empresa. Então, para que não seja configurado o artigo 468 da CLT, que prevê que alterações contratuais que acarretem prejuízo ao empregado são nulas, até porque é inevitável que haja um prejuízo financeiro, já que trabalhando menos, receberá menos. Só que aí o que diz o artigo 58A da CLT é que para transformar contratos integrais em tempo parcial é necessário negociação com o sindicato. Mas muitas vezes hoje o próprio empregado pede para reduzir sua jornada, ou porque quer um outro compromisso, quer se dedicar a questões familiares, pessoais, cuidar de filho, fazer o mestrado, o doutorado. E aí, partindo do empregado, é natural que facilitaria o caminho de aprovação por intermédio do sindicato, tá? Então, o funcionário faria uma solicitação ao empregado e homologaria no sindicato e estariam parados. Este é um caminho, exatamente. A resposta é sim, tá? Okay. Com certeza. Ou partindo da empresa. Na verdade, geralmente a gente pode até fazer uma assembleia sindical e já prever, né, que ou por desejo da empresa ou por desejo do empregado, determinados empregados podem converter para tempo parcial. Então já faz uma assembleia que valha para os dois lados, né? Partindo da empresa, então a empresa de repente vai ter uma iniciativa de transformar 10% dos seus postos em tempo parcial. E aí deixa os empregados de repente se manifestarem. Quem voluntariamente tem desejo poderia optar por isso. E aí já tem a aprovação na assembleia do sindicato, o empregado apenas iria no RH e diria, olha, eu me candidato, quero reduzir, né? Dá muito certo. É surpreendente como tem empregados, sempre há empregados interessados em reduzir. Ok. Muito interessante. Mas olha que interessante, né? O contrato ele é de 98, né? Tem praticamente 20 anos. Ele foi alterado de fato em 2017, mas ele já existia com uma carga de até 25 horas. E muitas vezes o empresário não fica sabendo.
eu realizo alguns eventos com o empresário, diretamente com o empresário de micro, pequenas e grandes empresas, e às vezes o que a gente ouve nesses encontros? O empresário não sabia que podia contratar tempo parcial. Eu sei que muitas vezes a assessoria dessa empresa está tão cheia de serviço que acaba não conversando de questões estratégicas, né? Mas, pessoal, não deixem de informar aos vossos clientes, né, que realmente nós temos hoje um caminho farto de possibilidades. Muitas vezes ele está precisando disso e ele nem sabe que poderia fazê-lo. A gente já ouviu isso aí muitas vezes do próprio empresário. Além disso, dos contratos padrão de CLT, nós temos naturalmente o contrato de prestação de serviços, né, que está regido aí a partir do artigo 593 do Código Civil. Qualquer pessoa física ou jurídica pode contratar pessoa física ou jurídica para lhe prestar serviços, mediante uma retribuição pecuniária. É onde se insere, inclusive, né, tanto a contratação de PJs, pessoas jurídicas, ao qual aí convencionou se chamar na prática de terceirização ou pejotização, e também os contratos que a gente faz com autônomos ou eventuais. E aí nós temos uma falha, né? Eu falei, os contratos que fazemos com autônomos. Muitas vezes nós não temos um contrato escrito feito com autônomo. E é muito importante que haja. Não é obrigatório que haja. O artigo 593 do Código Civil, ele não obriga um instrumento contratual escrito para o autônomo. Mas também a CLT não obriga um contrato escrito para configurar o vínculo de emprego da CLT. Você pode ver isso nos artigos 442 e 443 da CLT. Mesmo a CLT não obrigando o contrato escrito, a verdade é que na prática trabalhista, todos nós fazemos a admissão, o contrato do empregado de forma escrita. E mesmo o Código Civil não obrigando o contrato escrito para o prestador pessoa física, que é o autônomo, também o artigo 442B da CLT, ao tratar do autônomo, não exige o contrato escrito, ter um documento, um instrumento contratual escrito, certamente aumenta a segurança jurídica, porque você consegue lá gerar evidência para afastar eventual pleito de caracterização de vínculo empregatício. Se não afastar, ao menos melhorar a defesa da empresa numa eventual contestação judicial. O contrato intermitente, né, que pintou como uma das grandes novidades da reforma trabalhista. Inclusive agora, na última segunda-feira, dia 11 de novembro, a reforma trabalhista da Lei 13.467 de 2017 completou 2 anos e foi lançado pela editora LTR um livro que é Perguntas e Respostas sobre a Reforma Trabalhista, ao qual fui convidado para um dos colaboradores dessa obra, uma obra coletiva, sob a coordenação do professor Ricardo Calcini, e a gente conseguiu lá então montar uma obra onde eu fui convidado para falar um pouquinho sobre o trabalho intermitente, né? Fora do país ele é conhecido como Zero Hour Contract, né? Que é o contrato 0 hora. Esse contrato intermitente, né? Traduzindo aí do inglês, né? Que é o contrato 0 hora, literalmente você contrata o empregado para 0 hora trabalhada. Você faz o contrato vinculando o trabalhador e somente paga ele quando realmente houver prestação de serviços. O artigo 452A da CLT, que regulamenta o trabalho intermitente, ele exige que o empregador, com pelo menos 3 dias de antecedência, convoque o trabalhador por uma demanda. Então, eu contrato o trabalhador, o contrato do intermitente tem que ser por escrito, por hora. Então, eu registrei lá um assistente ou um analista contábil pelo valor de R$20 por hora. Contratou. Por hora não tem serviço. Vamos supor que a semana que vem nós temos um fechamento na área contábil, o encerramento mensal. Então aí eu vou emitir com pelo menos 3 dias de antecedência uma convocação onde vou colocar de quando a quando eu quero que o trabalho seja prestado e em qual horário de trabalho. Então, por exemplo, eu convoco o meu empregado intermitente para a próxima quinta e sexta-feira, quero 2 dias, das 8 às 17 horas com 1 hora de intervalo. Então, estou convocando para 16 horas de labor. O empregado recebe a convocação, por qualquer meio de comunicação isso pode ser feito, e tem até o dia útil seguinte, tem até 1 dia para dar retorno a essa convocação. Interessantíssimo, né? Um intermitente,
ele é um contrato bem interessante, né? Ele funciona muito bem fora do Brasil. Na verdade, se vocês observarem e estudarem com calma, vocês vão perceber que o contrato intermitente, ele é uma espécie de autônomo registrado. É quase que um bico formal. A pessoa é registrada para trabalhar de modo autônomo, né? Porque você é convocado, mas não é obrigado a aceitar. Você pode escolher o serviço que vai ser feito. Mas o interessante é que o empresário tem a seu dispor, então, a possibilidade de repente, ele tem o autônomo que seria convocado para serviços com uma certa habitualidade. E no futuro isso poderia desencadear um passivo trabalhista. O ideal seria trabalhar com um contrato de autônomo, mas para trabalhos eventuais. Se for um autônomo que vai ser demandado com uma certa frequência, o melhor seria, então, ao invés de usar a figura de autônomo, migrar para um trabalho intermitente, que é um contrato CLT, onde só paga por demanda, né? O contrato que eu pago por job, por trabalho, por demanda. Você, então, consegue blindar a questão jurídica, porque a pessoa é registrada como empregado, sem estourar os custos empresariais dessa mão de obra, já que eu só pago o que for feito de serviço. Por fim, né, a reforma trabalhista de 2017 trouxe a figura do teletrabalho, que ele pode ser resumido aí como qualquer trabalho que é executado fora das dependências da empresa e que não configure trabalho externo. Consta lá no artigo 75B da CLT. O contrato de teletrabalho, que realmente, né, na prática, ele é feito na própria residência ou domicílio do empregado, não à toa que ele é, regra geral, tido como sinônimo do home office ou home office, né? A gente usando aí a expressão em inglês. Então, o contrato no seu domicílio, na sua residência, tem como grande vantagem não ter a marcação de ponto, não ter o controle de horário e, naturalmente, não haverá pagamento de horas extras, já que não há controle de horário a ser feito. Já que o legislador incluiu no artigo 62 da CLT, junto com as demais figuras que não marcam ponto, a figura do teletrabalho. Também hoje eu tenho vários clientes, várias empresas na região sudeste que usam com fartura o contrato em home office, né, que melhora a performance, aumenta a produtividade, o empregado trabalha muito mais e menos desgastado, já que ele se livra daquele deslocamento habitual, trabalho, residência, vice-versa, economiza a empresa com o vale transporte, economiza com ter mais um posto de trabalho mantido internamente. Nós temos empresas hoje que têm já centenas de milhares de empregados nesta modalidade e conseguem economizar centenas de milhares de reais com a manutenção predial, já que não tem esses postos para manter internamente. Então é isso, né? São diretrizes interessantes. Não necessariamente home office eu tenho que trabalhar em casa, não. Se hoje com o computador na mão, você pode, onde tiver precisar de internet, você pode sentar e trabalhar no lugar que você quiser, a hora que você quiser, né? Então existe realmente essa facilidade. Precisa que, como é novidade, talvez as pessoas precisem se educar ainda para esse tipo de trabalho, né? Porque uma coisa é o ambiente de trabalho, você está lá, sabe que está lá para trabalhar. Às vezes a pessoa pode se distrair em casa, o filho chorou, a mulher chamou, o marido chamou, aí talvez atrapalhe um pouco, mas precisa também ter disciplina, né, Fábio? Presidente Manuel, muito relevantes, né, as suas palavras. É isso mesmo. Uma empresa que vai... Por isso que é legal o empresário ser bem assessorado, porque eu entendo que nós temos hoje vários pares de luvas que precisam ser experimentadas para saber qual melhor vai caber naquelas mãos dos empresários, né? Então, muitas vezes o empresário quer se arriscar num contrato e não conhece bem as características, né? Então, ser bem assessorado por você, isso vai ser um diferencial, né? Um contrato mal implantado, ele pode trazer resultados totalmente indesejados para a empresa. Então, mapear bem quem está indo para este trabalho em teletrabalho, tem que ter disciplina, nem todos os empregados têm o perfil para trabalhar em teletrabalho. O presidente Manuel muito bem colocou, ele destacou de que teletrabalho não é sinônimo de trabalhar em casa, é trabalhar em qualquer lugar que você possa apoiar o seu computador, né? Então a gente você pode ir numa praça, um ambiente de coworking, né, que hoje está bem na moda, né, que você loca lá um posto de trabalho, um local que você possa
ficar tranquilo, que te agrade, mas é necessário ter disciplina e realmente encaixar nesse perfil, né? Então, precisamos encaixar o melhor contrato para a empresa, atendendo a sua atividade, entendendo e atendendo, né, as suas expectativas e necessidades. Muito bem colocado. Junto a este mundo de novidades, tivemos então a Lei 13.874, 2009, que é a Lei da Liberdade Econômica, decorre da conversão da MP com o mesmo nome, né? E esta lei da liberdade econômica, ela trouxe vários pontos bem interessantes, não apenas na legislação trabalhista, mas na legislação empresarial de uma forma geral. Eu vou elencar 3 pontos que, na minha opinião, foram interessantes e se aplicam de uma forma geral, não somente na trabalhista, tá? Lembrando que a lei trata de outros assuntos, mas esses 3 iniciais me chamaram a atenção. Primeiro ponto, a lei cria uma figura bastante, na minha visão, inovadora, que é a figura do abuso regulatório cometido pelo poder público. É uma forma de dar um pouquinho de proteção ao particular perante ao poder público, né? Então a lei elenca lá uma série de situações que, se cometidas pela autoridade ou pelo poder público, podem configurar como abuso regulatório. E aí teria sanções e uma série de medidas. É natural que neste assunto ainda teremos regulamentações a esse respeito, mas me chamou a atenção a legislação dar um pouco mais de corpo, um pouco mais de força para o particular, que muitas vezes, né, ele não tem ao seu dispor um serviço público, mas ele tem quase que uma punição pública, né, em praça pública, já que muitas vezes o servidor público não se coloca como servidor, né, como servir o privado, e sim vem para punir, muitas vezes abusando da sua autoridade. Então essa figura, para mim, realmente chamou atenção. Eu achei que foi bem propício para o atual momento que estamos. O segundo ponto que me chamou atenção foi a alteração ocorrida no artigo 50 do Código Civil. Foi muito bem, na minha visão, talvez alguns aqui vão discordar, mas eu achei que andou muito bem o legislador ao dar conceito expresso do que é desvio de finalidade, né, ou confusão patrimonial, que autorizam o judiciário a desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa. Quando a gente abre uma pessoa jurídica, uma empresa, esta empresa goza de titularidade patrimonial, titularidade processual e também tem a sua autonomia, que a difere da pessoa natural que assina como sócios daquela empresa, né? Então, é diferente. A pessoa jurídica, ela é um ser ficto que é diferente da pessoa física ou jurídica que compõe um quadro societário. Quando a pessoa jurídica ela é aberta com capital social, né? Nós, como, por exemplo, a figura do empresário, que está no artigo 966 do Código Civil, diz lá que empresa é a atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. E a atividade econômica organizada, ou seja, exercer uma empresa, significa nós reunirmos os 4 elementos empresariais, que são capital, mão de obra, insumos, tecnologia. No campo do capital, já desenhamos um capital social para o objeto social que vai ser executado por este empreendimento, justamente para dar uma blindagem quanto ao patrimônio dos sócios. Mas parece que caiu nas graças do judiciário, em qualquer processo, em qualquer líder, que a empresa não consiga arcar com o seu passivo. Hoje está tão escancarada a questão de desconsiderar esta pessoa jurídica para entrar nos bens dos sócios. Não digo que isso não deva acontecer, mas deve acontecer de forma excepcional, né? Ah, mas tem empresário que frauda, que sonega. Pessoal, eu sou empresário, eu não sonego. Será que eu tenho que pagar sempre o pato e ser visto como o errado? Será que a regra sempre tem que ser a regra geral, o irregular e o ilícito, e a exceção é o correto? Então temos que voltar na essência, né? Vamos tratar que exista a boa-fé ainda, que existe realmente a boa conduta, o bom empresário, e tratar de forma excepcional situações especiais de fraude. Neste aspecto, o artigo 50 do Código Civil
ele conceitua agora exatamente o que é desvio de finalidade desta empresa e o que é confusão patrimonial. Por exemplo, lá diz que é quando não tem demonstrado de forma clara, contabilmente, lógico, né? A lei não fala não usa a palavra contábil, mas é a contabilidade que vai demonstrar os gastos da empresa separado dos gastos dos sócios. A receita e o patrimônio da empresa separado da receita e patrimônio do sócio. Quando houver confusão patrimonial ou desvio de finalidade, ou seja, a empresa é usada como um agente do crime, nesses dois casos, aí o juiz pode desconsiderar a pessoa jurídica e atacar o patrimônio dos sócios. Em outras situações, isso não é possível e a empresa deveria responder até somente onde o seu patrimônio aguentar. Natural que a jurisprudência agora vai ditar os ritmos, né, e os rumos da onde a gente... Os limites, né? A verdade é que os limites vão ser dados pela prática processual. Vamos ver como vai ser isso na prática. É um tema a ser acompanhado. A lei da liberdade econômica, né, numa ideia de uma desburocratização, trouxe aí a história do fim do alvará para atividades de baixo risco. E ainda não regulamentou com todos os detalhes. O estado do Amazonas, sobretudo aí Manaus, contou com o CRC no Comitê da Desburocratização. Eu vou até passar a palavra para o presidente Manuel, que esta semana teve um encontro, né, deste Comitê da Desburocratização e a região é vista em território nacional como uma referência à imediata adoção dos princípios da liberdade econômica e da desburocratização. Para ser bem exato, o presidente vai mencionar com muito mais propriedade, já tem sido feito aqui ações muito antes da própria lei. É isso, presidente? É isso. Aqui nós fizemos um trabalho a nível municipal, né, e lá a administração municipal atual criou o Comitê de Desburocratização, no qual, desde 2015, através de decreto, existe esse comitê que a gente vem trabalhando na melhoria da ambiência de negócios, né? Ou seja, o empresário possa, aquele que deseja empreender, seja mais célere a abertura das suas empresas, né? Inclusive o CRC colocou uma proposta que foi aprovada no plano diretor porque as pessoas às vezes queriam abrir seus negócios dentro das suas residências, mas só que o tipo de uso era residencial e as micro e pequenas empresas que têm atividade tipo 1 e 2, classificada com grau de risco tipo 1 e 2, tinham que entrar com um processo no Implurb, pedindo a mudança de uso, pagavam uma outorga onerosa, e eu sempre achei isso um grande absurdo. Então, nós colocamos a proposta do plano diretor, foi mudado o plano diretor, no qual os MEI, microempresas, empresas de pequeno porte, de atividade tipo 1 e 2, estão isentos do pagamento da outorga onerosa para mudança de uso, né? Então, Manaus foi a primeira capital do Brasil a regulamentar a lei da liberdade econômica, né? Então, foi a primeira. Então, a lei da liberdade econômica prevê 287 atividades. Aqui no município, nós temos 327 atividades classificadas como tipo A e tipo B, que essas empresas, uma vez aprovada a viabilidade, sai automaticamente o alvará, a inscrição estadual, porque elas hoje está praticamente toda integrada. Agora, por último, a SUFRAMA vai estar integrada dentro da rede SIM, né? Então, a pessoa, no momento em que fizer a abertura da sua empresa e disser lá que quer, já vai sair, se for comércio, vai sair o seu alvará, vai sair a sua inscrição estadual e vai sair sua inscrição na SUFRAMA. Basta dizer que quer. Clica e ela automaticamente, através da rede SIM, vai aprovar um processo. Eu até comentava nas minhas falas que eu me lembro que, não muito tempo, né, para não revelar a minha idade, Fábio, então nós fazíamos o contrato, levávamos na junta comercial, esperávamos 3 dias para que o contrato fosse aprovado ou tivesse algum tipo de exigência. E aí, quando tinha exigência, tinha que levar para o escritório para fazer a retificação, mandar e voltar na junta comercial de novo, dar entrada no processo. E agora não. Com a rede SIM, a gente faz tudo de dentro do escritório,
qualquer hora do dia ou da madrugada, se de madrugada não estiver fazendo nada, quiser abrir uma empresa, você vai lá e consegue abrir uma empresa, dependendo do tipo de atividade, que se não for atividade de alto risco, muito provavelmente você vai conseguir só abrir sua empresa de madrugada, né? Então, a facilidade hoje é muito grande. Então, o município, atento a isso, tomou uma série de medidas, como mudança de sistemas, elas fizeram o processo de... Bom, o mapeamento da cidade está sendo feito, né, mais preciso do que, inclusive, do Google, né? Então, eles estão tendo todo um trabalho, investimento, para que a cidade tenha um ambiente melhor de negócio, que possa realmente privilegiar as atividades de baixo risco, tipo a classificação da Lei de Liberdade Econômica, A, B, né? Então, o decreto foi publicado agora, então estão elencadas todas as atividades em um local só, dizendo o que é alto e o que é baixo risco, se é baixo risco ambiental, se é baixo risco... Bom, o que é baixo risco? Sanitário, enfim, toda aquela... As certidões e os alvarás que precisam ser emitidos estão classificados em um lugar só. Então, você que é profissional da contabilidade, precisa baixar o decreto. Eu não tenho o decreto de cabeça agora, mas eu vou já verificar, daqui a pouco eu falo. E baixem o decreto e seja a Bíblia para abertura de empresas, porque vocês não vão ser pegos de surpresa. Então, realmente, Manaus saiu na frente quanto à Lei da Liberdade Econômica, Fábio. Muito bacana, presidente. É até um ponto interessante, né? Embora eu citei no meu slide sobre o fim do alvará para atividades de baixo risco, salvo engano aqui, não é que não se tem o alvará, é que não se tem o custo pelo alvará. Continua emitindo o alvará quase de forma compulsória, mas é mais para controle de atividades da região. Exatamente. Não é para impedir que a pessoa empreenda, tá? Então, só uma correção em relação a esse meu slide, né, que realmente a lei da liberdade fala em fim de alvará. Mas eu entendo que o município não estaria pecando em expedir o alvará para controle, mas não como forma de impedir que a pessoa empreenda, né, que realmente realize uma atividade. Hoje pode abrir uma empresa em segundos. Se for baixo risco, ele analisou na prefeitura, aprovou, pronto, já sai na hora. Não tem o que fazer. Hoje, fica até ruim para a gente, né? Tem um contrato pré-pronto. Você vai só preencher os dados que estão lá. Você preenchendo os dados que estão lá, muito provavelmente o contrato vai ser aprovado automaticamente, sem qualquer tipo de exigência, né? Claro que existem contratos e contratos. Aquele é um contrato padrão, né, que vai aprovar a tua empresa ali na hora. Mas é automático. Processou, é baixo risco e não tem problema, automaticamente você já tem a sua empresa registrada em segundos. Isso é verdade porque eu já fiz, né? E em alguns casos ainda precisa aperfeiçoar mais na questão do alto risco, que ainda está demorando muito. Mas às vezes eu já levava assim, no mínimo 180 dias para abrir uma empresa. Muito interessante, interessantíssimo. Prezados, ainda dentro do escopo dessa lei, outros 4 pontos que também me chamaram a atenção foi a questão de uma alteração feita no artigo 104 do Código Civil, ao tratar de negócios jurídicos. Lá fala sobre a questão de configuração do que se espera de um negócio jurídico. Por exemplo, um contrato de trabalho, um contrato de compra e venda, um contrato de locação, é um contrato entre particulares. Tá? São exemplos de negócios jurídicos. E a Lei da Liberdade Econômica agora, dando mais força ainda à vontade dos particulares que entraram em acordo para fazer um contrato, também diz que às partes contratantes é dado o direito de definir as regras de interpretação do acordo ou do contrato que foi feito, né? E tais regras de interpretação devem prevalecer se comparadas com as regras de interpretação previstas na legislação. Isto mostra que o legislador quer que os particulares tenham mais força. Se afinal eu sentei, se o negócio jurídico, como diz o artigo 104 do Código Civil, exige partes capazes, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei, afinal, se fiz um contrato com o presidente Manuel, por que não privilegiar o poder desse contrato?
porque as regras da lei devem prevalecer sobre a nossa vontade se o negócio é entre particulares. Então andou muito bem aí a intenção do legislador em relação a isso. O número do decreto municipal é o 4648, de 12 de novembro de 2019. Quem puder baixar, procura, está no Diário Oficial do município, baixe e guarde isso para ser sua Bíblia na hora da abertura das empresas, para saber o que é alto, o que é baixo risco. Então, todas as atividades elencadas é um caderno grande, realmente, elencando todas as atividades e seus graus, respectivos graus de risco. Perfeito, perfeito. Uma excelente indicação, presidente. Muito bacana. Pessoal, os últimos 3 pontos, agora sim, mais voltados à CLT, ou à legislação trabalhista, nós temos a alteração das regras de registro de ponto. Isso foi uma alteração no artigo 74 da CLT, que veremos em seguida, já no próximo slide. É a questão de simplificação do e-social, né, o chamado novo e-social, o que não deixa de dar um tom um pouco de estranheza, né, porque o e-social ainda é novo. Tem empresas que ainda não terminaram de implantar o e-social. O grupo 4 ainda nem entrou em vigor, mas já temos o novo e-social, né, já que o novo, até então novo, já virou velho. E aí, junto a isso, né, o primeiro subproduto aí do e-social, primeiro grande subproduto, seria a CTPS digital, e também vou falar sobre o registro eletrônico de empregados. Então, avançando para o próximo slide, onde a gente vai ver então o artigo 74 da CLT, foi alterado o caput do artigo 74 da CLT por essa lei, e na redação anterior exigia que as empresas ainda mantivessem aquele quadro de horário de trabalho afixado em local visível da sua empresa. Isto foi totalmente abolido, então a empresa está dispensada de afixar quadro de horário de trabalho em sua empresa. Não sei se alguma organização contábil imprimia quadros para os clientes colocarem nas paredes, né, ou no quadro de aviso, mas a verdade é que isso já não tem mais a obrigação a partir de então. O parágrafo 2º passa a prever que o registro de ponto, a marcação de ponto, ela é obrigatória para empresas com mais de 20 trabalhadores, ou melhor, para empresas não, para estabelecimentos empresariais. Esta análise é feita, então, por estabelecimento, matriz, e cada filial individualmente vai verificar. Quando tiverem mais de 20 empregados, ou seja, 21 para frente, tem que ter marcação de ponto individual. E esta marcação de ponto pode ser feita em meio manual, mecânico ou eletrônico. Se for registro de ponto eletrônico, ainda sujeito às regras da Portaria 1510 de 2009, que é o do REP, né, o Registro Eletrônico de Ponto, podendo negociar com o sindicato uma forma alternativa de controlar o ponto, que não seja através daquele REP da Portaria 1510. E aí, ainda o parágrafo 2º termina confirmando que o empregador tem livre arbítrio para decidir se vai exigir ou não a marcação de ponto dos empregados na hora do almoço. É obrigatório marcar o ponto na entrada e na saída. No almoço já não é obrigatório. Avançando para o parágrafo 3º, a legislação alterou. Na redação anterior, dizia que a marcação de ponto para empregados que exercem atividade externa com controle de horário, lá dizia que o controle de horário deveria ser feito pelo próprio trabalhador em ficha ou papeleta em seu poder, ou seja, dando a ideia de uma marcação manual de ponto. Então, o empregado portaria um cartão de ponto externo e anotaria a hora de entrada e início da sua atividade. E agora a redação foi adequada, permitindo o registro manual, mecânico ou eletrônico para empregados em atividade externa com horário de trabalho definido, né, sujeito ao controle de horário. E ainda foi inserido no artigo 74, parágrafo 4º, dizendo que ao empregador é facultado implementar a marcação por exceção por acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo. Primeiramente, é oportuno lembrar ou explicar a quem não sabe o que é marcação de ponto por exceção. A marcação de ponto por exceção, como o próprio nome já induz, é aquela marcação de ponto onde você só registra o seu horário quando estiver em uma exceção. Ou seja, se o seu horário for
das 8 horas às 17 horas. Lembrando que a CLT diz que não são computadas como hora extraordinária, nem descontadas como atraso ou sendo antecipada, as variações de 5 minutinhos, para mais ou para menos. Então, meu horário é das 8 às 17 horas. Se eu entrar entre 7h55 até 8h05, e se eu sair entre 16 horas e 55 minutos até 17h05, são os limites de tolerância, não tem atraso nem hora extra. Se a empresa escolher adotar a marcação por exceção para determinados setores ou empregados, quando eu chegar e sair da empresa dentro desses limites, eu não marco ponto. Agora, se eu chegar antes do meu horário, se eu começar a trabalhar antes do meu horário, se eu chegar atrasado ou sair antes do horário, aí sim eu marco ponto na exceção. Então, exemplo. Ontem eu entrei na empresa às 7h58 e saí às 17h02. Não gerou nenhuma exceção, eu não preciso marcar o ponto. Subentende-se que eu cumpri o horário regular definido. Hoje eu tinha um compromisso pela manhã e vou entrar na empresa às 11 horas da manhã. Neste caso, quando eu chegar na empresa para trabalhar, eu marco ponto. Então é a tradicional, porque ela é bem conhecida de algumas empresas, marcação de ponto por exceção. Ela não é uma novidade, ela existe há décadas na legislação trabalhista, só que ela tinha que ser implementada através de negociação sindical. Então, através de portarias do Ministério do Trabalho, já era autorizada a implementação da marcação por exceção por negociação sindical. A novidade que veio agora é que, pela primeira vez, ela é regulamentada na própria CLT e autoriza o acordo individual por escrito, como uma forma de desburocratizar. Isso geralmente é bom para pequenas empresas com poucos empregados, que tem como gerenciar a entrada e saída no dia a dia, sem precisar aí do tamanho do trabalho que dá o tratamento de ponto, daqueles minutinhos para mais ou para menos. Quem lida com esse tipo de rotina sabe quão exaustivo é a gente gerenciá-la. Avançando um pouquinho mais, né, a lei da liberdade econômica ainda fala sobre a extinção do e-social, né, sobre a substituição do e-social por um sistema mais simples. Na verdade, é difícil neste momento a gente afirmar se haverá mudança de nome, mas o e-social ele realmente passará por uma transformação no sentido de simplificá-lo demais, né? Tanto eliminando campos e registros até então obrigatórios, quanto também eliminando eventos, né? Nós teremos uma versão muito mais enxuta neste novo e-social. Como o e-social ele tinha lá a dupla missão de alimentar as bases do trabalho e previdência, que hoje está sob a égide da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, que é a SEPT, vinculada ao Ministério da Economia, e a outra também seria alimentar as bases tributárias para a geração de tributos sobre folha de pagamento. Então, o e-social sempre andou em conjunto com um projeto paralelo, que é o da EFD-REINF, que estava dentro da Secretaria da Receita Federal do Brasil, da RFB. Como que deve, né? Tudo está se inclinando para esse sentido. Como que ficará o cenário? O e-social, então, está sendo discutida pelo, até então, Comitê Gestor do E-Social, né, em Brasília. A sua simplificação está com uma versão extraoficial disponível para aprovação pelas empresas piloto do projeto. Acredito que ainda este ano seja publicada esta versão simplificada do e-social. Até que esta versão não seja publicada, se vocês entrarem no site do e-social, clicar em documentação técnica e desenvolvedor, tem lá, documentação técnica do desenvolvedor. Vocês vão pegar a versão dos layouts 2.5 revisada. Nesta versão já foi publicada vamos dizer assim, uma simplificação dos atuais layouts. Então,
sem mexer na estrutura de layouts, eles republicaram a versão 2.5, já dispensando vários campos do preenchimento obrigatório e já dizendo que alguns eventos não precisam mais ser enviados. Quais são os eventos do E-Social que, neste momento, não precisam mais ser mandados? São eles: o evento S1070, que é a tabela de processos para processos administrativos e judiciais em geral, exceto os processos tributários que envolvam a mudança de incidência tributária para fins de contribuição previdenciária, do imposto de renda, do FGTS. Então, tirando processos tributários, não somos obrigados mais a enviar processos na tabela de processos, que é o S1070. No caso de demais tipos de processos, por exemplo, processo de alvará de autorização do trabalho do menor, ou processos relacionados à segurança e saúde no trabalho. Segundo, o evento S2250, que é o evento aviso prévio. Nós não precisamos mais mandar para o E-Social. Terceiro, é o evento S2260, que é a convocação do trabalho intermitente. Nós não precisamos mais mandar para o E-Social. Então, já há uma simplificação imediata no envio de alguns eventos. Ok, senhores? Isso é muito importante que vocês observem no site do E-Social. Entrem lá e analisem. E, além disso, no layout tem um pacote de campos que não são mais de preenchimento obrigatório, certo? Também é importante vocês olharem na documentação técnica e verificarem que alguns campos não deveriam mais ser exigidos pelo sistema de folha de pagamento. Só que muitos sistemas de folha, né, e aí eu até entendo a dificuldade por parte das software houses, não baixaram ainda as atualizações, não conseguiram soltar as atualizações para os clientes pela avalanche de novidades, e aí então o cliente ainda acaba sendo obrigado a preencher alguns campos que o E-Social não exige mais. Então, além da dispensa do preenchimento de alguns campos e a dispensa de alguns layouts, nós teremos alguns layouts que irão embora do E-Social e vão passar a residir dentro da EFD-REINF, Ambiente SPED. E aí o destaque é o evento de aquisição de produção rural de produtores rurais pessoas físicas, que até então era o evento S1250 do E-Social, ainda está no E-Social, mas migrará para a EFD-REINF. A grande questão é que a nova versão do E-Social e a nova versão da REINF ainda não tem data para entrar em vigor. A estimativa é que ocorra no decorrer de 2020, mas não sabemos exatamente o mês em que isso ocorrerá. Quanto antes vocês se prepararem, melhor será certamente. Eu deixei para vocês aí disponível uma estrutura do que deve ser o novo E-Social, né? Os novos layouts, como que ficarão. Na verdade, é difícil falar em novos layouts, porque esses layouts já existem, né? Então, vamos dizer em os layouts simplificados que ficarão aí para as empresas, deve ser este, né? Eu coloquei aguardando aprovação, porque ainda vai ser publicado oficialmente, mas percebam que nos eventos de tabelas foi bem enxugado, né? Então, foram eliminados, por exemplo, os eventos S1030, que é a tabela de cargos, S1040, tabela de funções, S1050, tabela de horários de trabalho. Nós não precisaremos mais informar no E-Social o horário de trabalho dos empregados, o que é uma grande vantagem aí no dia a dia. O evento S1060, tabela de ambientes de trabalho, e o S1080, tabela de operadores portuários, eles simplesmente devem sair do E-Social. E aí ficaremos apenas com as tabelas que vocês enxergam aí no material. Avançando para os eventos não periódicos, vocês já percebem que aí não aparece o evento S2250, que é o aviso prévio, nem o evento S2245, não aparece mais, que é o evento de cadastro, de treinamentos, capacitações e exercícios simulados das NRs. Também parece que ele vai ficar de fora do E-Social na versão final. Também não está mais aí o evento S2260, que é a convocação do trabalho intermitente.
E também não consta mais no layout o evento S2221, que é o exame toxicológico do motorista profissional, que até então existia, né, na nossa estrutura de layouts. Seguindo aí para os eventos periódicos, vocês observam que não consta mais aí o evento S1250, que é a aquisição de produção rural de pessoa física, ele deve ir para a EFD-REINF. Então deram mais uma enxugadinha nos eventos periódicos também, e termina com os outros eventos, que são as consultas de bases, né? De INSS, de contribuição previdenciária, né, no caso, imposto de renda e o FGTS. Tudo indica, né, que sendo implantada essa nova versão, vamos ver se a Caixa consegue se adequar para iniciar aí a dispensa da geração do FGTS no CEFIP e migração das guias de FGTS para o novo portal da Caixa Econômica. Meus amigos, em meio a esta bateria de novidades, né, então também veio na Lei da Liberdade Econômica uma alteração enorme nos artigos da CLT que tratavam sobre a carteira de trabalho e previdência social. Junto a esta bateria de alterações na CLT, foi também publicada a portaria 1065 de 2019, foi publicada no Diário Oficial da União do dia 24 de setembro de 2019 e, como um passe de mágica, da noite para o dia, simplesmente sumiu a nossa velha e boa CTPS física, nossa CTPS brochura, né? Quando eu digo que, como num passe de mágica, sumiu a CTPS física, é que simplesmente foi o seguinte: mesmo para os contratos ativos, empregados que trabalham na sua empresa, que quando entraram na sua empresa trouxeram a CTPS para ser anotada, para qualquer fato ocorrido do dia 24 de setembro para frente, não existe mais anotação na carteira. Então, se vai sair de férias, não anota mais na carteira física. Pediu demissão, foi mandado embora, vai fazer a rescisão, tem que dar baixa na carteira. Já era, não faz mais a baixa na CTPS física. Se vocês quiserem fazer, e isso se o empregado tiver a CTPS física, farão por livre e espontânea vontade. Obrigatoriedade não existe, tá? A CTPS digital, ela é tão somente um aplicativo disponível tanto na Play Store como na Apple Store, ou mesmo aí em outros ambientes que você pode baixar o aplicativo, e também você pode acessar no computador, né? Você pode abrir lá o acesso único.gov.br e você pode acessar a sua CTPS. Eu perdi minha carteira de trabalho, né? Eu baixei o aplicativo, eu já vi os meus contratos e já estão constando lá. Então eu não preciso mais ir atrás de onde tirar uma carteira física, lá, papel, aquela que a gente anotava tudo, recebia, tinha 48 horas para devolver, não sei o que, aquela confusão toda que era fazer a anotação em carteira. Então eu posso ficar tranquilo que eu não preciso mais tirar uma nova carteira. Presidente, é exatamente isso. O aplicativo, na verdade, pessoal, o que acontece é que é um aplicativo que te mostra a sua base de dados, inclusive os dados que estão no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Se você olhou no seu CNIS e o histórico laborativo, por exemplo, eu comecei a trabalhar em 94. Eu também já baixei meu aplicativo e lá constam os meus registros e os meus salários de contribuição, desde 94. Se você olhar, tá tudo certinho, você pode descartar, ninguém faria isso, né? Mas se você perder a CTPS física, é irrelevante. Porque quando você for se aposentar, ao ir na Previdência, o atendente vai acessar o CNIS, apenas te pedir um documento de identificação com foto, viu que você é você mesmo, né? E te liberar o benefício, tá? Então, não precisamos mais portar o documento físico para fazer prova perante os órgãos. Do dia 24/9 para frente, menos ainda é importante, porque a CTPS física é importante para quem a tem, como prova do passado.
De 24/9 para frente, não se aplica mais, porque não é mais documento de admissão. Tanto que para jovens que não tinham a CTPS física, jamais terão. Quando eu falei sobre acesso único, é que todos os cidadãos brasileiros que tenham CPF precisam gerar uma senha vinculada ao CPF lá pelo Acesso Único Gov.br. Na verdade, o governo federal do Brasil gerou um portal em que você gera uma senha. Então, o governo criou um portal onde você gera uma senha vinculada ao seu CPF e você acessa qualquer site, portal ou aplicativo .gov.br com o seu CPF, essa senha, e você tem acesso a tudo que se refere à sua pessoa. Então, por exemplo, lá no site meuinss.gov.br, no site meuinss.gov.br, com o seu CPF e essa senha que você gera, você vê todos os seus contratos, seus vínculos, faz simulação do tempo para se aposentar. Por falar em aposentadoria, em meio à avalanche de novidades da semana, foi publicada ontem no Diário Oficial da União a emenda constitucional número 103, que é a reforma previdenciária. Então, neste portal você vai fazer simulação do tempo que falta para se aposentar e tudo mais. E esta mesma senha você usa para entrar, para se logar no aplicativo CTPS Digital. Então, você, trabalhador, não precisa ir a lugar algum para tirar a nova carteira. Na verdade, a nova carteira nada mais é que um aplicativo de consulta, em que você precisará do seu CPF, número do CPF e uma senha que você gera pela própria internet. Aí alguns falariam, mas Fábio, na minha região não tem internet. Fábio, o trabalhador, ele não tem celular para fazer uma consulta, não tem. Meus amigos, este é um problema porque o governo não criou um ambiente de contingência. Então, ou você vai numa lan house, ou você vai no local. Você pode até a Previdência Social, você pode até a Secretaria do Trabalho, você pode até a Caixa Econômica, e tais órgãos te fornecem os dados que tem lá para consulta. Ou você pede para alguém entrar na internet para você e te mandar. Mas a verdade é que nós não temos mais exceção para a CTPS. Só existe a digital. A CTPS física, ela só serve para provar as informações e dados ocorridos do dia 23/9 para trás. Então, sou empregado de uma empresa e aí eu tive um aumento salarial com data de 1º de setembro de 2019. Neste caso, eu levo a minha carteira para ser atualizada na empresa. Se a mudança de cargo ou de salário for de 1º de outubro, ou de 24 de setembro para frente, esquece levar a carteira para atualizar. A empresa vai cadastrar a informação no e-social e pelo aplicativo você consulta esta informação. Tá, pessoal? A CTPS física só continua existindo a partir do dia 24/9 para empregadores que ainda não estiverem obrigados à utilização do e-social. Nesse caso, basicamente, seriam as entidades do grupo 4 do e-social, que são os órgãos públicos que tenham empregados do regime CLT. Tá? É isso, pessoal. Então, realmente, uma mudança bem grande aí de perspectiva. Avançando para mais uma novidade que tivemos, nós temos aí o registro eletrônico de empregados. Aliás, até antes de falar do registro eletrônico, nós temos mais uma novidade, né? A Caixa Econômica, ela deve, nos próximos meses, desligar o serviço de cadastramento de PIS, na mesma coisa aí o Banco do Brasil com PASEP, NIS, a Caixa Econômica acabou, né? Porque tudo pelo CPF, exatamente, né? No início de 2019, publicou-se um decreto presidencial em que ele colocou lá que o CPF é a numeração única do trabalhador. Então, o CPF vai ser usado como reservista, como título de eleitor, como documento de identidade.
como CTPS, como PIS, PASEP, NIT, etc. Só que, como a Caixa Econômica não está gerando ainda o FGTS pela base do E-Social, que é pelo CPF, ainda é necessário o PIS para depositar fundo em garantia. Então, ainda está disponível o serviço de cadastramento no PIS, mas já está com seus dias contados. Esse serviço vai desaparecer, tão logo a Caixa Econômica se organize e centralize tudo pelo CPF. Tanto que a Caixa Econômica, para fins de FGTS, publicou uma circular dizendo, que vocês podem ver no material aí, que sempre que for necessário informar número e série de CTPS para fins de FGTS, a Caixa Econômica vai utilizar os 7 primeiros dígitos do CPF como número e os últimos 4 como série do campo CTPS. Ministério do Trabalho, para fins de entrega do CAGED, que aliás também está com seus dias contados, literalmente, os últimos 2 CAGEDs que as empresas enviarão serão os da competência novembro e dezembro de 2019. A partir da competência janeiro de 2020 não existe mais CAGED. Então, os CAGEDs de novembro e dezembro deste ano, quando você for informar um vínculo e precisar digitar o número da CTPS e a série, o Ministério do Trabalho também publicou uma nota de como preencher o número, que vai usar os 8 primeiros dígitos do CPF e a série da CTPS, que são os últimos 4. Curiosamente, o Ministério do Trabalho, hoje Secretaria do Trabalho, e a Caixa Econômica não se alinharam em relação à numeração do CPF, né? Um usa os 7 primeiros dígitos e outro usa os 8 primeiros dígitos. Bom, também é uma, entre aspas, uma gambiarra temporária, já que o CAGED está com a data da aposentadoria marcada. Diferente de nós trabalhadores, que pelo jeito vamos demorar um pouquinho mais para se aposentar, né? Para nos aposentarmos. Né, Manuel? Presidente Manuel, já não se aposentou, vai ser difícil se aposentar. Então, vai. Mas vamos lutar para que você seja beneficiado pelas regras de transição. Meus amigos, o próximo assunto aí é o registro eletrônico de empregados, outra novidade desta avalanche aí de simplificações. Foi criado pela portaria 1195, publicada agora no Diário Oficial da União, do dia 31 de outubro. E é o seguinte: o registro de empregados, a escrituração, para usar esse termo tão caro à contabilidade, né? A escrituração dos dados de registro dos seus trabalhadores em regime CLT deveria ser feita, é uma obrigação do empregador, deveria ser feita sempre em meio manual, mecânico ou em meio informatizado. Registro de empregados manual são aqueles livros de registro que a gente realmente manuscrevia. Você redigia os dados do empregado. Ou datilografava a ficha, que era o meio mecânico. Com o passar do tempo, como as empresas começaram a cumprir as obrigações acessórias através de arquivos digitais, CAGED, RAIS, GIRF, CEFIP, as empresas começaram a ter uma necessidade ampla de registrar os empregados através de sistema informatizado. Então, na época foi publicada a portaria MTE número 41 de 2007. Nessa portaria, então, regulamenta que o registro de empregados tem que ser manual, mecânico ou eletrônico, informatizado. E sendo informatizado, tem lá um roteiro a ser seguido nesta portaria. Por exemplo, a fiscalização pode exigir consulta na base de dados, pode exigir a impressão de qualquer tela do seu sistema. O sistema tem que conter rotinas autoexplicativas para o auditor fiscal do trabalho poder navegar pelo sistema informatizado e fiscalizar a sua empresa. Com a portaria 1195, foi permitido agora que o empregador, através de uma informação que preenche lá no cadastro da empresa do E-Social, quem mandou o evento para o E-Social é o evento S1000, Informações do Empregador, empresas do grupo 1, 2 e 3, inclusive as MEs, EPPs, MEIs com empregado,
já mandaram isso para o E-Social, que é o evento S1000. Lá tem uma tag, tem um registro que você preenche se você optou ou não optou pelo registro eletrônico de empregados. Se você preencheu que você optou pelo registro eletrônico, a portaria 1195 de 2019 diz que aquela opção e a transmissão dos dados dos seus empregados para o E-Social equivalem ao cumprimento de obrigação de manter empregados registrados no seu ambiente. O que significa isso? A empresa não precisa mais ter no seu ambiente, no seu acervo, registro de empregados ativos em meios mecânicos, manuais e informatizados, bastando que a informação conste na base do E-Social. Em outras palavras, se um fiscal chegar na sua empresa e você optou pelo registro eletrônico na base do E-Social, você diz para o fiscal que não tem o que mostrar para ele em ambiente offline. Você não tem a obrigação de mostrar nem as telas do sistema, nem documento impresso dos atuais empregados, já que os dados estão na base do E-Social. Então, esta foi a ideia da portaria 1195. Foi dar ao evento S1000 a opção da empresa optar pelo registro eletrônico, dispensando outras formas de registro, entre elas aquelas previstas na portaria 41 de 2007, que tratava das formas manuais, mecânicas ou informatizadas de manutenção do registro de empregados. Então, mais um ponto bem interessante aí para vocês observarem. Próximo assunto, que não faz parte da lei da liberdade econômica, mas houve a demanda para falarmos um pouquinho, foi a aprovação da Lei 13.707 de 2019, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. E esta lei, meus amigos, ela vai dar um belo de um chacoalhão aí no dia a dia dos empresários. Eu chego a pensar que esta lei, ela mirou no alvo, mas acabou acertando o alvo e mais uns 3 ou 4 alvos. Então foi uma paulada que matou 2, 3, 4 coelhos. E o problema é que nós somos um desses coelhos, Quando eu digo nós, coloco em primeira pessoa do plural para incluir aí as empresas de contabilidade que lidam com dados pessoais. Explico. Na verdade, eu acho que hoje vocês já estão percebendo a que ponto estamos chegando com o poder avassalador das redes sociais, a enorme conexão que a sociedade brasileira tem e mundial tem feito nas redes sociais, na internet em geral. E isso tem rendido problemas já, Junto com a tecnologia, junto com os benefícios, vem também os problemas, Então, hoje você entra num site para uma pesquisa breve e em poucos segundos já está recebendo campanhas de promoção, oferta de produtos e serviços. De repente começa a receber mala direta, os algoritmos. E isso não está legal. E foi necessário, através de uma lei da União Europeia, a GDPR da União Europeia, já era obrigatória ser cumprida desde 2010, mesmo por empresas não europeias, mas que tenham algum tipo de operação lá. E com isso, o Brasil acabou então encampando mais essa norma, muito pontual, muito relevante, pensando como trabalhador, pensando como cidadão, pensando como ser humano. Eu acho que está na hora da gente ter nossos dados preservados e serem tratados com dignidade. O problema é que a lei veio pensando, por exemplo, numa empresa que lida com dados e vende lista de dados para que empresas realmente usem e abusem dessas informações. Só que a forma como veio conceituado, a gente tem aí uma aplicação enorme, um impacto enorme em empresas que mantêm dados de trabalhadores, por exemplo, empresas de contabilidade. Então, qualquer empresa que tenha dado pessoal, ou seja, dados de qualquer pessoa natural, que você consiga identificar a pessoa física, tem que respeitar e observar essa norma. Imagina, por exemplo, uma história de contabilidade que tantos dados tem dados de clientes, fornecedores,
prestadores de serviços e empregados de seus clientes, é um problema enorme a gente ter o cumprimento exato dessa legislação. Certamente a lei merecia aí muito mais tempo para enfrentarmos, mas teria que ser breve para falar sobre ela. Então, a relevância prática, mais do que demonstrada, né, hoje, está tendo um abuso quanto ao uso desses dados. A lei, a LGPD, ao conceituar dados pessoais, usou um conceito muito amplo, porque diz que dado pessoal é qualquer informação relativa a uma pessoa natural, identificada ou identificável, que possa ser que nós consigamos identificar uma pessoa. Então, um algoritmo, uma localização geográfica, um IP, ou qualquer situação, ou qualquer dado que você consiga saber que quem está navegando, por exemplo, é o Manuel, é o Fábio, é o Luiz, é o Antônio, e por aí vai. Então, a abrangência é enorme. Dado pessoal não é apenas nome, não é apenas endereço, filiação, número de documentos pessoais, não é somente isso. Dado pessoal também é localização geográfica, IP, preferências, páginas de navegação, tudo que eu consiga te identificar, tá? E aí, então, o campo de aplicação, ele é quase que não dimensionável, né? Porque é muito amplo o campo de aplicação. A lei também separa dados pessoais de dados pessoais sensíveis, que são ligados à etnia, raça, opção sexual, religiosa, política, né? E aí que possa levar a uma discriminação desse trabalhador ou dessa pessoa, na verdade, tá? Então, e aí a lei separa por quê? Porque há uma forma de tratamento de dados pessoais em geral e há uma forma ainda mais rigorosa para tratamento de dados pessoais sensíveis, que são estes dados específicos que me referi. Tratamento, sim, sim. Eu vou precisar chamar o intervalo. E em seguida a gente volta. Não sei se não tem muitos slides aí ou já está finalizando. Imagine que nós tenhamos apenas mais dois. Mais isso, são mais dois. Só mais dois? Um e mais um. Então. Na verdade, agora e mais um só. Então a gente você conclui, aí a gente chama um intervalo aqui, a gente voltar, tem algumas perguntas aqui. Sim, que hoje perfeito. O pessoal tá animado fazendo perguntas. Então, meus amigos, não dá para a gente explorar a legislação inteira, mas fica aí a dica para vocês acompanharem. Resumindo, a lei exige que toda empresa, todo controlador de dados que realize tratamento de dados pessoais, o que é tratamento? Qualquer operação que envolva da coleta até o descarte do dado pessoal, que identifique uma pessoa física, é responsável por regulamentar e monitorar todo o caminho, rastreando e protegendo o dado pessoal. E aí a lei cria a figura do controlador e suas responsabilidades. Quem é o controlador? Por exemplo, um banco que você mantém em conta de correntistas. Um banco é o controlador de dados. O banco usa uma empresa de call center para cobrar débitos e dívidas. Então, por exemplo, esse call center que é contratado pelo banco seria um operador, que também tem um rigor para ser cumprido pela legislação. E o banco ainda tem que definir quem é o encarregado do dado pessoal, que é a pessoa que vai ficar responsável por acompanhar as informações relativas à autoridade nacional, que vai ser criada até 31 de dezembro. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai fiscalizar e dar diretrizes para sua execução. Meus amigos, esta era a mensagem sobre a questão da LGPD. Acompanhem, faremos um intervalo. É isso, presidente? Vamos para um intervalo de 10 minutos, a gente volta com as perguntas e a conclusão da sua fala, ok? É rapidinho, a gente volta já. Olá, meus amigos, estamos de volta com o Canal Contábil após um breve intervalo. Nós vamos agora entrar direto com o Manacapuru, lá com o nosso delegado Nazareno. Fala aí, Nazareno, tudo bem? Manuel Júnior, o nosso palestrante aí, o Fábio Rodrigues, né? Realmente, presidente, esse tema é de grande relevância
Nós temos aqui os nossos alunos de Direito, né? O nosso Alessandro, o nosso contador, o Hudson. Pois bem, nós estamos nessa transição aí, né, de final de ano, como bem colocou o nosso advogado, a MP 905, né, aonde vem simplificando, né, aí os contratos, facilitando, pois nós sabemos que o nosso trabalhador, de fato, ele é detentor de muitos direitos, né, e o empresariado que gera emprego e renda, que paga os impostos, ele vem sempre sendo massacrado, né, ou seja, não tem quase opção para ele se desenvolver e ampliar os seus negócios, para gerar mais emprego e renda. Então, com isso a gente percebe o quanto o nosso presidente vem simplificando, facilitando para que o empresariado possa gerar mais emprego e renda. Tá. Com relação à palestra de hoje, que é a parte trabalhista e previdenciária, a gente viu aí os modelos de contratos, os novos contratos, contrato intermitente, né? O teletrabalho, o trabalho feito de casa. E com isso a gente percebe o quanto as novas opções voltadas para que os nossos trabalhadores, utilizando-se da tecnologia, da internet, né, possa proporcionar um trabalho melhor, até reduzindo custos, né, como o auxílio transporte e o vale-refeição, né? Então, tudo isso a gente percebe o quanto vem melhorando o ambiente e a relação de trabalho entre empregado e empregador, né? E aqui a gente só quer parabenizar esse tema brilhante, muito bom mesmo, atuante, inclusive a MP 905, que saiu aí em tempo real, bem fresquinha, né? Com uma notícia bem fresquinha, para que nós possamos estar nos atualizando. Então, mais uma vez, parabenizo aí o CRC por essa brilhante palestra para nós profissionais contadores. Muito obrigado. Ok. Valeu, Nazareno, obrigado. Realmente, Nazareno, muitas mudanças, visando facilitar a ambiência de negócios e facilitar a contratação, geração de novos empregos, né? Então, o que a gente consegue ler dessas medidas do governo, que a intenção realmente é gerar novos empregos, já que nós temos aí na faixa de 12 milhões de desempregados no nosso país, né? Então, o governo vem tentando facilitar da forma que pode, através de medida provisória. A gente não pode esquecer que é uma medida provisória que ainda precisa passar no Congresso Nacional, que possa realmente valer, ter força de lei. Fábio, nós temos algumas perguntas aqui, Fábio, sobre o tema. A Joseni, a nossa vice-presidente lá do nosso regional, pergunta para falar sobre os cálculos dos contratos intermitentes, aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Legal, então, primeiramente, o Nazareno, né, um prazer revê-lo, ainda que virtualmente. Eu já estive aqui na nossa transmissão em outras oportunidades, então, prazer revê-lo. Muito obrigado pelas palavras, pelas gentis palavras, pelo carinho, pela confiança. Aos colegas aí, também obrigado por participarem, tá, e mandarem as questões. Colega Joseni? Joseni, cálculos do intermitente. Na verdade, o que o legislador quis é que a cada prestação de serviços houvesse a quitação dos direitos periféricos desse intermitente, né? Então, por exemplo, eu convoquei o trabalhador para vir 2 dias trabalhar para mim 8 horas por dia, 16 horas, sendo que no contrato nós havíamos previsto R$20 por hora. Então, ao fazer o holerite dele, que você vai pagar logo após a conclusão da prestação de serviços, no recibo de pagamento você vai lançar o salário correspondente a 16 horas, o DSR correspondente a 1/6 destas 16 horas, né? Então, o valor que deu, divide por 6, que seria a divisão de dias úteis pelos dias não úteis. Regra geral é 1 repouso por semana, então é 1/6. Lançaria no holerite férias proporcionais, que é o valor do salário, com 1/12 do salário, 1/3 desse valor, que é 1/3 de férias, 13º salário, 1/12 deste salário que foi pago. Sobre esse montante incide contribuição previdenciária, fundo de garantia e o imposto de renda, normalmente, tá? Então, basicamente, o cálculo do intermitente seria este. Se o empregado trabalhou em horário noturno, paga-se o adicional noturno. Se fez hora extra, paga-se a hora extra.
que a lei, o artigo 452A, garante salário, férias, 13º, proporcional ao que foi pago para ele de salário, mais os adicionais, eventualmente, de direito. Próxima pergunta. Pergunta, né, aí já é no caso da redução da jornada, se o empregado pode recusar o pedido de redução, aliás, eu não sei se é empregado ou empregador, mas a gente pode responder os dois. Pode recusar o pedido de redução de jornada. Joseni, o foco do trabalho do tempo parcial não foi bem a gente trabalhar. Lógico, são coisas muito semelhantes que levam a resultados idênticos, mas na sua essência são diferentes, né? Nós temos o acordo sindical, a negociação sindical para a redução da jornada e do salário, né, que em situações de crise, inclusive tem direito a um valor correspondente pago pelo FAT no seguro-desemprego, tá, que é aquela qualificação profissional que se faz. E nós temos a questão da adoção do trabalho em tempo parcial. A conversão de empregados em regime integral para o parcial depende de negociação sindical, onde é feita uma assembleia e aí na negociação vai ser definido quantas pessoas, qual vai ser o critério de conversão. Se o empregado vai ter algum direito de opção ou se a empresa pode determinar livremente, mediante um critério que foi coletivamente negociado, como fará a conversão. Quando o artigo 58A da CLT jogou para a negociação sindical os critérios para adoção do tempo parcial, quando o empregado está em tempo integral, para você contratar inicialmente o empregado como tempo parcial, isso você faz direto com o empregado. Para os atuais empregados em jornada integral, se convertidos para tempo parcial, que é necessária a negociação sindical. É justamente na negociação sindical que você vai definir todos esses detalhes. Vamos negociar se o empregador que vai escolher ou se o empregador pode abrir para cada empregado individualmente escolher se quer ou não quer optar, né? Ou se é um misto disso. Qual vai ser o critério? Por quanto tempo ficaremos naquela situação? Ou se é uma conversão definitiva, né? Geralmente, quando é tempo parcial, é uma adoção definitiva, diferente da simples redução da jornada e salário, que é uma negociação temporária aí para atender a um período de crise, tá bom? Mas, de todo modo, é a negociação sindical que vai definir esses critérios. Tá ok. Nós temos aqui a pergunta da Lia Rodrigues. Quando a empresa não é sindicalizada, porque a maioria das vezes o sindicato só faz quando a empresa é sindicalizada, como faz para a redução, né, a homologação da redução para o contrato parcial? Para a gente conduzir uma negociação sindical, nós não precisamos ser sindicalizados. Digo, não precisa ser sindicalizado nem os trabalhadores, nem os empregadores, tá? Sindicalizar-se é sinônimo de filiar-se ao sindicato para ter alguns direitos e prerrogativas especiais previstos no Estatuto do Sindicato. Por exemplo, somente o trabalhador sindicalizado ou filiado vai poder compor uma chapa para um futuro cargo eletivo e assumir aí a diretoria do sindicato. Mas a questão de representação sindical do Brasil, ela é compulsória, não depende de um processo de sindicalização. Em outras palavras, mesmo não sindicalizados, têm direito àquilo que for aprovado em convenção ou acordo coletivo de trabalho. O que prova que a questão da negociação sindical é diferente do processo de sindicalização. Não se pode exigir sindicalização para negociar com o sindicato. Se isso for exigido, tem que ser feita denúncia ao Ministério Público do Trabalho, que vai entrar no sindicato e vai arrumar aí o procedimento através de um TAC, termo de ajustamento de conduta, ou, se for necessário, uma ação civil pública, tá? Não é necessário sindicalização para uma negociação sindical. Tem que chamar a assembleia, realiza a assembleia, convoca, por maioria de votos dos presentes, aprova-se a pauta que foi posta para isso.
Salvo engano, está no artigo 617 da CLT, talvez um pouquinho para trás, um pouquinho para frente, mas o artigo 617, acredito, da CLT, que diz que as partes interessadas vão notificar o sindicato quando tiver interesse por uma pauta de negociação sindical. Se o sindicato não tomar o partido da negociação, tem que ser feita uma notificação para a federação sindical, que vai verificar o que está acontecendo para conduzir a negociação no lugar do sindicato. E, lógico, junto a isso, uma denúncia pode ser feita também, ok? Próxima questão? Então, assim. Se quiser fazer a homologação do contrato, a redução de um funcionário que tem 8 horas, ele quiser acertar para trabalhar 4 por dia e a empresa não for sindicalizada, não tem óbice para isso. O empregado, o empregador junto com o empregado pode ir lá fazer esse acordo, até se partir, for por parte do empregado, queira reduzir a sua jornada. Ele pode ir no sindicato, o sindicato não pode se abster de homologar esse acordo. É verdade mesmo. Na verdade, as partes individualmente não podem fazer isso, porque se o empregado está em jornada integral, a implantação dele, a mudança para o regime parcial depende de negociação sindical. Realmente o sindicato não poderia impedir. Entendi. Se impedir, isso é motivo de denúncia sindical, porque eu não posso vincular esta negociação a uma sindicalização. Não discordo de que talvez isso aconteça na prática. Sobretudo em tempos que eles querem receita sindical, a pressão está grande por uma filiação, para pagar uma mensalidade. Mas legalmente, isto não é regular. Isto é ilícito, esta obrigatoriedade de filiação. Porque, inclusive, isso consta na nossa Constituição, né? Que é livre associação, então você realmente não precisa não é obrigado a fazer. Muito bem apontado o artigo 8º da Constituição. Isso. Muito bem, parabéns. Aqui tem a Fernanda, está perguntando, no contrato intermitente, posso fazer a convocação para trabalhar todos os domingos, respeitando os 3 dias antes? Fernanda, se você ler na CLT, artigo 443 da CLT, que diz lá, considera-se intermitente, está no parágrafo 3º. Intermitente, aliás, a própria palavra intermitente já significa intermitência, né? Ou seja, trabalha e naturalmente tem que parar, mas lá expressamente diz que trabalho intermitente é aquele trabalho subordinado que não é contínuo. Um trabalho não contínuo não significa que não é um trabalho diário. Continuidade significa repetição, numa periodicidade determinada e exata. Você não pode convocar um intermitente para vir todos os domingos. Quando eu emito a convocação, eu tenho que dizer que a pessoa está convocada para trabalhar de tal período a tal período, de tal hora a tal hora. Ou de tal dia a tal dia, de tal hora a tal hora. E o empregado tem o direito de recusar a isso. Você não pode convocar por tempo indeterminado para vir todos os domingos. Então tem que convocar para vir no domingo, a pessoa aceita, vem no domingo. Na semana seguinte, vou convocar de novo. Na semana seguinte, vou convocar de novo. E vai ter domingos que talvez o empregado recuse vir. Se a sua ideia é que a pessoa venha todos os domingos, isso não é trabalho intermitente. Isso seria um contrato por prazo indeterminado com redução da jornada, em que você vai definir um horário somente aos domingos. Agora, com a lei da liberdade econômica e com a MP 905, que alterou o artigo 67 da CLT, está aberta as portas para trabalhar aos domingos, mediante folga dominical esporádica. Está lá no artigo 67 da MP 905. Mas, se for para vir todos os domingos, isso não é intermitente, porque não há intermitência. Tem que ter intermitência. Fábio, já abro para ti fazer as tuas considerações finais, que nós estamos chegando no final. Tem aí 1 minuto para fazer as suas considerações. Legal. Bom, presidente, primeiramente quero registrar o meu muito obrigado mesmo por mais uma vez ter tido esta oportunidade única para um profissional poder estar aqui num ambiente tão seleto, reunindo aí
profissionais de um primeiro gabarito na área contábil, tão bem preparados, tão bem envolvidos, junto com uma equipe maravilhosa aqui que nos permite essa transmissão. E poder levar conhecimento é um projeto aqui que dispensa comentários. Poder levar o conhecimento não apenas para todo o estado do Amazonas, mas para qualquer pessoa em território nacional ou fora dele queira participar. Então, meu muito obrigado mesmo por ter tido essa oportunidade. Aos colegas, eu deixo a dica, acompanhem, não precisem ficar desesperados. Hoje foi um breve bate-papo em que eu apontei alguns itens que será motivo de estudo e acompanhamento nos próximos meses e anos. Está tendo muito material disponibilizado pela imprensa, por associações, por entidades de classe. Então vamos nos preparar e estudar. Hoje a ideia não era exaurir os temas, mas alertá-los para a necessidade que será. E é isso. Mantenham-se sempre atualizados e parabéns por participarem dessa transmissão deste evento. O presidente Manuel está de parabéns pela iniciativa, sucesso e, se puder me trazer outras vezes, ficarei muito feliz. Será um prazer tê-lo aqui novamente, com certeza. Fábio, é esse meio aqui que nós encontramos, o Centro de Mídias, que eu não me canso de agradecer e elogiar, não só o Centro de Mídias pelos equipamentos, mas principalmente pelo corpo, pelo staff todo que está aqui por trás, que sempre muito solícito com a gente, muito anteciosos. Eu não me canso de dizer, não existe outro caminho para o sucesso que não seja trabalho e estudo. Você precisa estar se qualificando todo o tempo, o governo está mudando todo dia muda alguma coisa, tem alguma coisa diferente. E nós tínhamos uma dívida com o interior do estado do Amazonas, que era levar a educação continuada, né? Porque nós temos aí municípios que nós temos 2, 3, 4 profissionais, então levar um curso, uma palestra seria praticamente inviável, né? Então, através do Centro de Mídia, a gente tem conseguido alcançar o interior do estado de uma forma mais abrangente. Quero mais uma vez agradecer a sua participação, Fábio, sempre contribuindo com a gente aqui, agradecer o Centro de Mídias, agradecer a todos que participaram e fiquem ligados nas nossas redes sociais, no nosso site, que nós estamos sempre anunciando o próximo canal contábil, o próximo curso, a próxima palestra. Tá bom, minha gente? Obrigado e até uma próxima. Obrigado.